Prontinho. Oi, Tudo boa bem? noite. Boa noite. Tudo bem? Bem, e você? Todo mundo tá Tá entrando. tudo bem. Vou esperar um pouquinho, tá, Lê? Só pra E gente ver vamos esperar um pouquinho. se o Ainda pessoal. tá. A gente se antecipou. Ó, quanta gente entrando, Jesus. Conhece todo mundo? Já conheço alguns já. A Cris tá aí também, né, Cris? Pessoal do Live, Do Live, um beijo, pessoal do Live. a Protati, a Procris, a Deia, a nossa diretora acabou de entrar, a Mara. Olá, que bom. A André é nossa orientadora educacional, a Mara é nossa diretora, que acabou de entrar na nossa live. A Gabriela está perguntando, a Lilian está aí, Olá, a Gabriela está Lilian. perguntando sobre o que nós vamos falar. A gente vai falar um pouquinho sobre alfabetização, né, Ale? Isso, a gente vai falar da questão dos processos de alfabetização no ensino não presencial, que é um ensino hoje que a gente se dedica, né, que a escola vem trabalhando, os professores vêm se dedicando, construindo, com muitos esforços, com várias ferramentas. Então, a importância do processo de alfabetização no ensino não presencial. É, os professores aí se reinventando. Acho que a escola hoje está num universo porque para a gente é tudo muito novo. Eu, quanto sistema de ensino, né, eleva, e vocês, quanto escola, tá todo mundo dentro de um processo de reinvenção. Eu acho que até para acordar, Mayra, falei certo, né, seu nome? Isso, falou certo. Porque olha, viu? Alfabetização é aprender. Estou aprendendo até para repetir o nome, porque tem gente que acha que aprender nome é fácil. Não, Tem não é gente aí não. que não consegue nem aprender o nome do colega e ainda fica inventando apelidos, que é É mais isso fácil mesmo. do que falar o nome. Ó, isso é alfabetização. O tempo inteiro. A Laís entrou também. A Laís é nossa diretora administrativa, financeira, né, administrativa. Oi, Vamos Laís, lá. boa noite. Oi, Fê. A Julinha Paina. A Júlia foi minha aluna quando ela tinha 4 anos. Agora ela já está no quinto ano. Né, Que Juju? bonitinha. A nossa Boa noite, professora Thalita. Thalita. Acho que podemos, né? Eu dei um Podemos? tempinho aí, Então vamos porque a lá. gente só tem um tempo. Live é uma coisa nova, né, Mayra? E Assim, é pra muito gente rápido. é muito rápido, passa rápido. Duas professoras falando juntas. Gente, vai ter assunto aqui de alfabetização. É Com verdade. certeza vai, né, Mayra? É isso mesmo. Bom, Ale, eu vou aproveitar esse momento, vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou a Mayra, sou professora e sou especialista, né, pós-graduada em alfabetização e letramento. E hoje eu atuo aí no Colégio IED como coordenadora do Fundamental 1, né? E está sendo um trabalho assim muito diferente, bem gostoso, também nessa parte das aulas não presenciais. E agora eu queria que você se apresentasse um pouquinho aí para o pessoal, para eles saberem um pouquinho mais sobre você. Oi. Para mim é um prazer estar aqui dividindo essa live com a escola, porque a gente sempre que é parceiro, e a nossa parceria ela é muito pedagógica no sentido de sistema de ensino, então eu venho representar a Eleva quanto sistema de ensino, porém eu sou especialista no infantil e fundamental um. Já trabalho um tempinho dentro da Eleva, estive no processo da criação desse material, que hoje a gente sabe que é de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, e como a gente é parceiro, a gente pode dividir muita coisa. Isso é parceria, né? É estar nos momentos adequados, nas horas adequadas, entregando o que é melhor para quem? Para o aluno. Um dos valores da Eleva, Gi também é nossa aqui, parceira do relacionamento. Um beijo, Gi. Ela é parceira de Bia.
vamos dizer Ah, assim. Ela é outra coordenadora de relacionamento. E isso é legal, a gente encontrar pessoas da nossa empresa, porque as pessoas acreditam na gente também, confiam no nosso discurso. Então não é apenas uma venda de material e nem apenas uma colaborar. Bia, beijo, Bia. Bia é nossa responsável aí, né, pelo atendimento no colégio, é a que cuida do colégio junto com a Laís e sobre os cuida muito processos do bem. Eleva. Aê, Bia, ganhou a declaração de amor. Ela falou isso comigo ontem. Aí, então essa é a nossa função, é falar um pouquinho do quanto a Eleva entende e tá junto com a escola nesse momento não presencial. Então vamos lá, Lê. Uma dúvida que as famílias sempre levantam é assim: ocorre o processo de alfabetização nesse ensino não presencial? Sim, ocorre. Por Ocorre. quê? Para criança ocorre. Não tem o que. Não tem como não acreditar que a criança, quando acorda, quando levanta, não fala de educação, não desenvolve uma nova palavra, não desenvolve um novo contexto. E a gente, quando eleva, entende que a criança é um ser ativo. Ela é um ser aonde ela precisa de estímulos para aprender. E por isso o nosso material todo é constituído em metodologias ativas. Por quê? Porque a gente entende que o aluno aprende em determinadas situações, em ambientes diferenciados, e hoje a casa do nosso aluno é o ambiente alfabetizador dele. Sim, é uma frase que ele escuta do pai quando está trabalhando lá no home office, e para ele é curioso. Por que meu pai está falando isso? Nossa, meu pai falou uma palavra diferente. Minha mãe está pedindo para eu escrever algo que ela nunca me pediu. Olha aí o ambiente alfabetizador. Então, a criança, ela aprende e ela continua a alfabetização. Porque a alfabetização, ela não tem muro, ela não tem espaço definido. Ela tem, sim, direcionamentos, ela tem objetivos a serem definidos, trabalhados e alcançados. Ela tem etapas importantes que precisam ser vividas e visualizadas pela escola. Então, a alfabetização não parou. Ela continuou junto com a escola. E esse é o grande segredo do sucesso de uma escola, é acreditar que esse aluno é ativo. E que ele aprende, sim, ele aprende a comer melhor, porque eu tenho certeza que nesse período de quarentena ele aprende os nomes dos alimentos, eu tenho certeza que ele consegue produzir e escrever situações diferentes, porque a Eleva acredita na escrita espontânea. Então a gente sabe que o aluno vai produzir, claro, escritas diferenciadas, e aí a função da escola entrar nesses processos, né? Então, assim, a gente acredita sim, porque a gente entregou plano de aula para os professores como sugestão no portal Eleva. Então, hoje os professores que trabalham no IED, eles têm o amparo da Eleva no sentido de sincronia de capítulos, o que ele pode aprofundar, o que ele pode priorizar, que é o mais importante. A gente entende quanto Eleva que o currículo precisou ser flexibilizado e importâncias precisaram ser feitas, né? Pensando de março até agora. E daqui para frente também. Sim. O ensino não vai parar, a alfabetização não vai parar. Assim, pode continuar. Não, pode falar, que eu falo muito. A aprendizagem, ela não para, né? Você pode ficar parada em um lugar, né, dentro da sua própria casa, mas você aprende coisas novas o tempo inteiro, seja assistindo um filme, seja lendo um livro, seja conversando com uma pessoa pelo telefone, à distância você continua aprendendo. Nós, né, lá no Colégio IED, nós preparamos também esse material, né? O Eleva preparou esses roteiros, mas nós também, né, nas primeiras semanas nós adaptamos as primeiras aulas, mandamos cronogramas para as famílias, né? Depois nós já entramos com a plataforma Google para as crianças acessarem, continuar esse aprendizado mesmo que distante, né? Então é importante que não para, né? Não para de jeito nenhum. Nós continuamos aí dando amparo para todos os nossos alunos e para todas as famílias para que eles conseguissem seguir, mesmo que longe, né? Mas com um foco, né? Com um direcionamento, na verdade. Então eles seguiram com um direcionamento, né? O colégio, ele fez todo esse amparo aí para as famílias. E aí, Elê, outra coisa que eu queria ver com você é como instituição, né, como instituição, quanto escola e como sistema de ensino, como que nós defendemos, né, a alfabetização nesse processo?
A Elefa acredita que a alfabetização, ela é a partir da interação. E essa interação, ela hoje acontece com a família. Então, a família, ela é um grande mediador, mas existem etapas que só a escola domina. E aí, quando eu falo escola, é a figura do professor. Quando a gente fala em alfabetização, a gente fala em processos. A gente fala em passo a passo de escrita e de leitura. A gente fala em grupos que estão em etapas diferenciadas e que a escola, quanto gestor de conteúdo, gestor de organização sistemática, né, vamos dizer assim, consegue separar. Dentro da alfabetização, nós temos, temos várias fases. E a gente tem a fase pré-silábica, a gente tem a fase alfabética, a gente tem a consciência fonológica, que isso é visto muito antes da criança entrar no silábico alfabético e até o silábico ortográfico, que é a criança que consegue já escrever, ela já entende a sílaba e ela ainda consegue saber que está certo e que está errado. Sim. Que peteca não é com K, é com C. Mas ela vai escrever peteca com K no pré-silábico, na consciência fonológica, mas quando ela chega no sistema alfabético, no caso a gente vai definir como o momento alfabético ortográfico, ela vai falar, tia, não é com K, é com C. Isso aí identifica os processos. E a gente entrega no material didático momentos diferenciados para que a escola consiga, a partir do currículo, entender essa outra etapa. E, né, Mayra, a gente já conversou, os pais que estão nos prestigiando nesse momento, muito obrigado pela atenção, as professoras, mas a escola tem uma parceria muito grande. Eu e a Mayra, não é a primeira vez que a gente está se vendo, não é a primeira vez que a gente está conversando. E, assim, eu queria muito que ela contasse, como ela me contou, como a escola tem vivido esses grupos alfabéticos, né? Vamos dizer assim, esses grupos que estão em processos alfabéticos no momento da quarentena. Isso aqui é o mais interessante. É o mais interessante. Bom, Ale, quando saiu que nós ficaríamos em quarentena, em isolamento, foi uma questão que a própria diretora, Mara, que ela está aí nos assistindo, era uma preocupação muito grande dela, né? Essa parte da alfabetização. Então, e os nossos pequenos da alfabetização, como que nós vamos fazer para seguir esse processo? E aí, nós fizemos pequenos grupos. Então, as professoras hoje, elas atendem os pré-silábicos em um dia, os silábicos com valor outro dia, silábicos sem valor outro dia, porque aí elas conseguem fazer esse direcionamento. Então, elas conseguem fazer esse acompanhamento e fazer a atividade bem focada para eles, para que eles possam prosseguir e ir para a próxima hipótese. Essa semana eu estava assistindo uma aula e uma criança foi tentar ler uma palavra e ele conseguiu ler. Vamos fingir que era telefone. Ele fez telefone. Aí a professora falou, o que você leu? Ele, telefone. Mas eu não li não, porque eu não sei ler. Então, o processo ele é tão gostoso que a criança ela nem percebe que ela conseguiu ler. Ele falou, não, professor, eu não sei ler, eu só ele falou assim, eu só juntei as letras, mas não, ele leu sim, ele conseguiu ler, e esse processo foi todo realizado aonde? Nas aulas não presenciais, ele conseguiu, né? Então, antes de entrar, né, nessa questão do isolamento, ele não sabia ler, ele estava numa hipótese pré-silábico, mas agora, com esses atendimentos direcionados, o colégio conseguiu que as crianças efetivamente conseguissem, né, fazer as leituras, né, progredirem na hipótese que eles estão. Então, é muito rico essa questão desses pequenos atendimentos que as professoras estão fazendo com eles. E eu acho que esse momento aí é um momento de baixar a ansiedade. Eu lembro que você me contou um caso de uma também que, assim, a mãe ou alguém respondeu pela criança. Respondeu. E vai lá e faz pela criança. Eu estava assistindo uma aula, eu vou contar essa parte. Eu estava assistindo uma aula e aí a professora falou assim, como que eu faço bo de boneca pra gente escrever? E aí a responsável fez o B e o O, filho, põe o B e o O que vai dar certo. Ele, não, eu não quero que você me fale, eu preciso ter um tempo de pensar. Então até nisso, né, nós, quanto família, a gente tem que esperar aquele tempo
grupinho, demora aquele processo, né? Ele tem todo um processo, ele vai pensar, ele vai fazer as ligações cognitivas dentro da cabecinha dele para que ele consiga trazer essa resposta. Então, nós também, como família, temos que acalmar, né? Tirar essa ansiedade para deixar a criança pensar, né? E o que você falou aí é algo que ele não vai fazer só nesse momento do primeiro ano. O pensar, ele vai levar para o resto da vida dele. Então, sim, para ele ler, ele precisa pensar muito. Ele precisa fazer conexões de assuntos que são parecidos e por isso cabem nessa hora da alfabetização. Ele sabe que é o som do A, ele sabe que é o som do D, ele sabe que é o som do pedaço do Dá. Mas por quê? Porque você entrega isso de maneira diferenciada na aula de ciências, na aula de geografia, na aula de história, dentro de contextos, e é isso que a BNCC traz para a gente quando pensa em alfabetização, que é um método global, o contexto motiva o pedaço, o contexto motiva o estudo da língua. E aí, professores de português que me corrijam se eu estiver falando errado, porque eu sou uma psicopedagoga igual Mari, a gente é especialista em criança, a gente é especialista em aprendizagem, não sou licenciada, mas a BNCC trouxe isso muito claro para a gente. O estudo da língua portuguesa, a alfabetização, sim, é uma apropriação da língua portuguesa. Para esse aluno, o tempo, a repetição, a rotina, o empregar de palavras novas, mas com a mesma inicial ou com a mesma sílaba final, garantem a conexão e garante a alfabetização. Então, esse desenho muito detalhado em relação aos grupos, a escola tem feito, os professores estão em excelência acadêmica nesse sentido. Por quê? Porque se nós estivéssemos no ensino presencial, e aí, Mayra, concorda ou não comigo, tá? Eu vou levantar aqui um ponto importante desses processos de alfabetização. Esse seu aluno que estaria à vontade, não está à vontade em responder, se ele tivesse numa aula presencial, ele também poderia estar assim. E a professora ia entender. Porque na sala, no ensino presencial, se o aluno não está bem, se o aluno tem alguma dificuldade, a professora ia parar também. A professora não ia continuar com o currículo, porque metade da turma... Então, assim, se a escola tiver que parar em algum momento para rever, sim, a escola vai rever, porque esse fazer do presencial também cabe no não presencial. Então, sim, hoje meu filho não acordou bem, ele não está produzindo, você, a mãe, está percebendo porque a interação dele é com você. Sim, mãe, pode parar. Pode... então hoje meu filho não está no formato de entender o que ele teria que entender. E ele ia se comportar assim na escola. Não é, Mara? Eu fui professora, eu fui coordenadora. Quantos alunos eu tive que tirar da sala porque não estava bem? Porque tinha se aborrecido na hora do recreio para voltar do pós-recreio. Ele levava mais tempo. E aquele dia, a professora que estava lecionando sabia que aquela aula ela teria que repetir. Isso vai acontecendo não presencial. O tempo inteiro. A gente conversa, né? Nós, professores, elas falam, olha, nós não vamos seguir, né, com o programa, né, com a programação, porque a gente tem que rever essa aula, tudo bem. Não tem problema. A gente sabe que vai ter essa necessidade e não tem problema. Quantas vezes for necessário fazer repetir o conteúdo, né? Reforçar esse conteúdo, não tem problema. Desde que a criança consiga compreender. Ale, eu vou só dar uma pausa aqui para falar um pouquinho sobre um comentário aqui de um pai. Ele falou parabéns para o IED, em especial aqui para uma das nossas professoras, que é alfabetizadora, que é do 2º ano. E aí eu queria essa pausa também para agradecer em nome da família Ed para as nossas professoras alfabetizadoras, né? Que é do nível 2 até o 2º aninho. Então eu vou falar o nome porque eu acho bem importante que os pais saibam o trabalho incrível que elas estão fazendo. Então a Camila, Simone, Amabile, eu fiz uma cola, tá? Érica, Patrícia, Ana Carolina, Ana Paula, Samara, Joyce e Cássia. Nosso muito obrigada. O pai agradeceu ali o especial, mas
todas elas têm se dedicado demais, principalmente nesse não presencial, né? Nessas aulas de reforço, nessa divisão de grupos, né? Para intensificar mesmo. E nós estamos colhendo bons resultados. Então, todas as reuniões, né, que nós fazemos semanais com os grupos, as professoras falam, nossa, olha, ele estava no pré-silábico, agora ele já está no silábico sem valor. O pai que mandou o agradecimento mandou uma carinha aqui. Então, assim, falou assim, olha, ele estava no pré-silábico, agora ele já está no silábico com valor. Então, nosso agradecimento a essas professoras tão dedicadas, que está seguindo o nosso plano, né, ali no Colégio ED, e que está conseguindo grandes avanços aí com as crianças. Posso passar para a próxima, Lê? Não, você quer falar alguma coisa? Pode passar. É muita coisa para a gente conversar, mas vamos lá. Isso, aí eu não sei se eu continuo ou não. Ale, eu queria saber aí como que nós fazemos as avaliações nesse sistema não presencial? Como que a gente pode avaliar essas crianças, né? Como a gente fala de etapas em alfabetização, e essas etapas são bem desenhadas, e a gente entende que até o final do ano, tanto o material Eleva quanto a escola entrega essa progressão, a gente entende que nesse momento de quarentena existe o repensar da avaliação. Primeiro, a gente, quanto sistema, entregou o Eleva Avalia do primeiro ano até o quinto, porque a gente entende, sim, que avaliar a aprendizagem é uma parte do processo. E aí a gente até colocou essa informação para a família, que avaliar também é rever o que está dando certo ou errado, é reanalisar as aulas planejadas, é repensar as ferramentas utilizadas. Então, existe um valor quantitativo na avaliação? Existe, porque antes ela era vista apenas nesse formato. Mas hoje, no não presencial, a avaliação ela passa a ser muito mais formativa. Então, essa avaliação formativa, ela tem um caráter de acrescentar. Então, todas as ativações dos alunos, seja na execução e entrega das atividades, seja na participação da aula online, seja na oralidade, são aspectos que, dentro da avaliação, isso pode aparecer. E aí ela não vai ser mais apenas um papel. A gente tem um papel? Tem. Mas isso pode ser composto por outras situações que vão agregar uma grande análise de evolução dos alunos. E eu gosto muito de falar sobre reconhecer avanços e não de elevar erros. Erro não existe. Dentro de educação, aprendizagem, ninguém erra. Ninguém erra. A gente tenta chegar na melhor resposta. Então, são tentativas, são situações onde eu sei que eu cheguei, mas que posso continuar. E, claro, existe uma outra questão de conseguir chegar no avanço, mas posso fazer mais. E isso é um ciclo. A avaliação, ela nunca vai finalizar. Ela nunca vai ter um ponto final. E aí eu tenho certeza que a escola tem mais exemplos, no caso, individuais, para tratar sobre a avaliação. Sim. Ale, eu já tinha comentado um pouquinho com as professoras, né? A avaliação ela é muito importante e muitas das famílias pensam que a avaliação ela é só aquela questão de nota, né? Então, nós fizemos até o Eleva Avalia como formativa. Então, nós não colocamos uma nota, eles fizeram mesmo para a gente conferir se eles aprenderam, se os conteúdos, né, foram adquiridos, enfim. E aí as famílias perguntavam, não, mas cadê a nota? Mas cadê a nota? Não vai ter, a gente vai avaliar isso. E aí as professoras nos mostraram, olha, a questão número 1 teve tantos erros, precisa ser retomada, né? Então, para a gente avaliar mesmo como que nosso aluno está. E aí, pensando nessa questão de avaliação, nós sabemos que a avaliação é importante, nós sabemos que as atividades que eles entregam ali, que valem pontos, é muito importante, mas hoje, no sistema não presencial, o que eu vejo como a avaliação mais importante, e principalmente nos anos iniciais aí, na alfabetização, é a escuta, né? Então, quando a professora, ela escuta o que o aluno tem ali para falar, fala, professor, eu tenho uma dúvida. Naquela dúvida, já traz milhões de possibilidades que a professora pode falar, poxa, ele não está conseguindo entender isso, então eu vou dar uma atenção. As professoras, elas nunca foram tão atenciosas, não que no presencial não eram, elas eram, mas agora nós precisamos aí
focar mais nessa habilidade, né, de escutar o aluno. Por que que ele está me fazendo essa pergunta? Tem alguma coisa ele não está entendendo, né? Então a escuta ficou mais importante. Então, quando a criança faz sempre esse mesmo processo. E aí, nessa questão eu até esqueci de falar na questão dos grupos, né? Então, nas questões desses grupos pré-silábico, é muito importante porque às vezes a mesma criança, essa dúvida, ela consegue resolver as dúvidas daqueles outros do mesmo grupo. E nós não conseguiríamos fazer esse atendimento se não fosse o EAD, né? Se não fosse essas aulas não presenciais. Porque quando que na escola, das 7 ao meio-dia, né? Vamos falar do horário da manhã, nós conseguiríamos atender essas crianças em pequenos grupos. Não conseguiríamos. Então, hoje, também eu vejo que a tecnologia nos ajudou muito. Porque, além da gente conseguir fazer essa avaliação mais pontual, de escutar o aluno, o que ele está conseguindo fazer, o que ele não está conseguindo fazer, nós também temos esses encontros com pequenos grupos que têm facilitado demais. E coisa que, se nós estivéssemos na escola, não teríamos. Então, nós também temos que ver, assim, nós temos grandes oportunidades aí com o ensino à distância. E eu vou pegar uma fala sua, aí que você falou, a tecnologia trouxe essa possibilidade para a sala de aula, né? Que quando o aluno está dentro da sala e a professora faz a escuta e ele tem o momento de participar, ele está numa sala de aula, ele está nesse momento dedicado para foco, né? Para concentração. E aí a gente está falando de cultura digital. É a tecnologia aplicada na aula. Independente que seja pelo Meet, independente que seja pelo celular, a tecnologia está dentro da escola, vamos dizer assim. E isso significa o quê? Significa que dentro da Base Nacional Comum Curricular, uma entre as 10 competências fala sobre cultura digital. A gente poderia levar muito mais tempo para entender que a tecnologia também é solução para a sala de aula. Por quê? Porque muitas das vezes a gente acha que a sala de aula é o lugar do quadro, é o lugar do cartaz, é o lugar de tantas outras coisas que hoje teve que migrar para uma tela. E aí hoje a gente vai conseguir enxergar que a gente começou a andar dentro da cultura digital já defendida como uma das 10 competências para o seu aluno, né? Para o meu filho, para o filho de qualquer pai. Cultura digital é ensinar o seu filho como se comportar diante da tecnologia, a entender a minha postura ética dentro dos processos tecnológicos, a filtrar e ativar e criticar certas ferramentas que não atendem corretamente como deveriam, me comportar, principalmente. Dentro do Portal Eleva, a gente tem uma plataforma de games, que a gente deixa muito à vontade. Não é para ser feita porque vai ganhar uma nota. Não, existe um relatório para o professor, existe uma ativação para a escola, mas o primeiro momento dela é entender que a tecnologia me ajuda a aprender de forma diferente. Eu estou aprendendo jogando, eu estou aprendendo me divertindo. Sim, a tecnologia tem o poder de trazer assuntos pedagógicos, assuntos da sala de aula. E a nossa intenção quanto Eleva é melhorar mais ainda as ferramentas dentro do portal, para que a criança veja o portal como fonte. Por exemplo, a gente tem o canal Eleva dentro do portal, é a tecnologia. Se uma criança faltasse à escola, vamos imaginar, ela iria lá no capítulo 1 e poderia ver rimas novamente, poderia estudar ordem alfabética novamente. São pílulas, né? São conhecimentos pequenos do que a gente entende que é o centralizador daquele ano. É igual a ordem alfabética. A ordem alfabética que o nosso aluno aprende no processo da alfabetização, que é a ordem do alfabeto, A, B, C D. Ele tem que entender essa sequência e isso vai ser aplicado para o resto da vida dele. E no primeiro ano começa essa ideia. Entende? Então, é um conteúdo que vai levar para a vida dele inteira. Então, vale ter uma videoaula para que ele possa, sempre que necessário, ir lá no portal, assistir uma aula. Então, a tecnologia para a Eleva sempre teve um peso.
Mas a gente sabe que dentro da rotina da família, a tecnologia também sempre teve lugar. Sabe aonde? Entrava num restaurante, vamos jantar. Dava o quê para a criança? O O celular. tablet. E a criança ficava o jantar inteiro assistindo YouTube, que não estava direcionado para a aprendizagem, como está a aula da professora, Sim, que não tem conexões com o cognitivo, não tem a intenção de reter. Mas ele usava a internet, ele sim. usava a tecnologia, ele usava o tablet, ele usava o celular. Então, assim, eu acho que esse aspecto de cultura digital dentro da escola não vai sair, tá? E eu Né? digo para você com televa, E ainda bem. não vai sair da nossa vida nunca E mais. ainda bem. A gente vai precisar de novo Eu enxergar ela com outros olhos. a gente sempre fala, gente, a gente não pode parar. Começamos com isso, vamos continuar, porque está sendo muito produtivo, né? Eu só queria parar um pouquinho, Ale, para ler um comentário aqui da Joselice, está escrito assim, ó, estamos vivendo um momento que precisa de sistemas humanizados. E isso vejo no IED, e os professores estão muito bem, pois estão buscando a melhoria contínua de todo o processo. Obrigada, Joselice. Então, isso é maravilhoso, até para a gente ver que a gente está num caminho que a própria família aí está conosco, né? Tá do nosso lado. E é primordial aí essa parceria, né? Da família com a escola. Nesse ensino não presencial, nós precisamos muito dessa parceria. E o que você fala aí sobre essa parceria, Lê? Eu acho que hoje... Ale, só vou ler mais um, porque tem mais um muito lindo aqui. Para mim não tá subindo não, parou na Joselice. Não sei por quê. Do Roberto Souza, ele colocou que o Colégio Ed é top, que a direção da escola é super presente, que saiu na frente com a tecnologia. Bem o que nós estamos conversando mesmo. Pode falar, Lê. Então, o ensino não presencial, ele trouxe uma carga para a família, e eu digo uma carga positiva, tá? Eu não vejo como algo negativo, não. Até porque eu também sou mãe. A minha filha não está no processo de alfabetização, mas eu vejo que a alfabetização para ela também vai ser para o resto da vida. Ela só está no 4º ano, ela também os eleva, porque aquilo que eu defendo eu acredito para dentro da minha casa. Então, eu sei que ela está numa fase do 4º e 5º, que é a interpretação, e que agora a interpretação está tendo muito mais força para ela, e ela precisa aumentar vocabulário, porque a professora não aceita mais uma resposta sim ou não. A gente entende que esse vocabulário ele vai crescer, e isso é uma construção alfabética, sim, que é a construção do discurso desse aluno para escrita, para argumentação. Então, a gente ainda fala de alfabetização no 4º e no 5º ano, mas o que eu vejo é que a família hoje ela é a mediação. E eu parto da seguinte situação. A escola se organizou, os professores definiram planos, a Eleva entregou sugestões e sempre está disposta a conversar sobre currículo, porque o currículo, sim, precisa ser flexibilizado nesse momento. Foi o que essa mãe falou. Humanização é ouvir. A gente também precisa ouvir os nossos parceiros. E nesse sentido, a escola é a mediação. A escola, a família, né? A família é a mediação. O pai, a mãe, a avó, o irmão mais velho, que às vezes é o irmão mais velho que está ajudando. Às vezes é o vizinho, é a explicadora, porque assim, eu tenho casos de explicadoras estarem nesse momento, sim, trabalhando, porque se sustentam. E aí a mãe continuou e na hora do exercício conta com essa ajuda. É normal, não está fora do que a gente poderia pensar. Então a família hoje, ela tem esse lado de recebo da escola, entendo, mas vou para a aula da professora. Eu não posso substituir a aula da professora porque eu recebi, eu li. Eu entendo o que a professora pediu para o meu filho fazer, eu vou lá, assisto a aula da professora, executo as atividades que são importantes porque já foram revisadas e entregues como aula, então ajudo na fixação do meu filho e continuo assistindo a aula da professora. Eu vejo hoje que a família também teve que se reorganizar e vejo que isso foi muito bom e que muitos pais entenderam o sentido da escola para a criança e conseguiram perceber que foi bom. A escolha foi ótima ter sido feita pela escola onde o filho está. Porque eu, sim, sou um elemento que ajudo.
ajudo nessa interação, né? A família não organizou objetivo, a família não organizou o PPT, a família não organizou a atividade. O professor precisa pensar da melhor forma, porque esse pai também precisa receber com muita qualidade, com muito entendimento. Então, assim, a família está de parabéns, porque ela está colaborando. A família está sendo essência para esse processo de alfabetização. E aí, acho que você pode falar também um pouquinho aí da escola, Vou falar um pouquinho. Quanto os pais têm ajudado nesse processo? Realmente o que você falou tá correto, né? Então, os professores, né, toda a equipe, eles fazem diversos planejamentos aí e eles colocam os objetivos ali em quais habilidades aquelas atividades ali que eles estão propondo. Então, não são simples habilidades, não são simples atividades, são habilidades ali que eles estão colocando nas atividades e quando eles montam o roteiro de estudo para o pai seguir em casa, né? Que foi até uma ideia do Eleva, que nós seguimos esse roteiro de estudo aqui no Colégio Ed, deu muito certo. Então, o pai, ele leu o roteiro de estudo, ele já sabe o que vai acontecer naquelas aulas e ele acompanha as aulas com muito mais facilidade. Então, esse planejamento, ele ajudou muito as famílias. E hoje eu vejo que, além da família abrir a porta, né? A porta que eu digo é a câmera, abrir a porta da casa deles para nós entrarmos, nós também nas nossas casas estamos recebendo esses alunos, né? Então, quando uma professora começa a dar uma aula, ela abriu a porta da casa dela para 20 crianças entrarem. Então, tem até uma questão emocional que as crianças falam, professora, você tem um sofá, você tem isso, a professora tem uma casa também, né? Tirar um pouquinho daquela questão que a professora mora na escola. Mas isso é muito gostoso. Então, assim, não é? A criança, ela entra na sua casa e você entra na casa dela. E assim, parece não, teve um envolvimento muito maior, né? Por essas questões. Nós, lá do Colégio Ed, nós temos famílias maravilhosas que têm ajudado muito, né? Sobre todos esses feedbacks dos pais, eles falam, olha, isso tá dando muito certo. Você vê aí nas mensagens que eu li, então assim, isso tá dando muito certo, continue assim, desse jeito a gente tá conseguindo fazer, porque a gente sabe que cada família tem sua especificidade, que cada rotina foi mudada de uma maneira assim, muito, né? 880, mudou demais. Então, assim, nós sempre tentamos ajudar essas famílias e eles têm nos ajudado muito, assim, é uma parceria incrível, principalmente nessa parte da alfabetização. Os pais, eles estão ali bem preocupados, né? Nós fizemos reuniões com esses pais e aí eles falaram todos os anseios e a escola ouviu, né? Como parceiro nós ouvimos, nos reinventamos, reprogramando para que dê tudo certo. Então, acho que a família é uma parceria aí que sem eles nós não vamos conseguir, né? O professor, ele monta o plano, ele coloca todas as habilidades, os objetivos, mas a família acompanhando ali a criança é o que é essencial, né? E eu digo que a gente ainda vai contar com a família, tá? Não acabou. A escola, ela sempre contou com a família. E isso é um ponto. A escola, independente do material didático, e agora eu vou falar quanto educadora, a gente sempre chamou a família para participar. A gente sempre se colocou na situação de, vamos lá, pai, pelo menos faz um deverzinho de casa. Vamos lá, colabora com a foto. Vamos lá, tem que entregar a atividade tal naquele dia. O trabalho, ajuda a gente com a responsabilidade. Então, assim, a escola sempre, independente do momento presencial ou não, sempre se estabeleceu com a família. E não tinha como perder isso no ensino não presencial. Agora é muito mais ativo o processo. E, claro, eu já vou adiantar uma situação que é a questão da retomada. Hoje a gente já começa a querer saber quando vai voltar, a gente já começa a querer saber se vão liberar, a gente já quer saber se vai ter vacina, a gente já quer entender como vai ser o pós, vamos dizer assim. E a gente, quando eleva, também está preocupado com isso. Mas o que a gente enxerga é a família continua. A família não vai sair do processo, não. Mesmo voltando, e vamos imaginar que a gente vai ter uma volta reduzida, a gente vai ter uma escolha de momentos para voltar, a gente vai voltar meados de agosto ou meados de setembro. Tudo isso a gente, quanto sistema de ensino, já está começando a pensar.
Semana passada nós fizemos um webinar pelo canal da Eleva. Convido os pais que não têm a Eleva Plataforma, pode seguir, porque a gente entrega muitas informações pedagógicas ou não, né? Que a gente entende que ajuda e agrega no fazer da vida. São assuntos independentes da formação. E aí o que vai acontecer? A gente já começou essa semana a entregar planos pensando na retomada. Porque sim, a gente vai voltar para o ensino presencial sabendo como fazer. Que foi muito diferente de quando a gente saiu. Então, assim, independente de ser o processo de alfabetização, a gente vai voltar com esse processo de alfabetização bem desenhado. A gente vai entender dentro dos capítulos, dentro dos volumes que chegarão ou que já chegaram na mão das crianças, o que priorizar, a flexibilidade do currículo para que a gente atenda à alfabetização das crianças precisa ser feita. A gente não vai pensar mais em plano de aula, a gente vai pensar em plano semanal, em plano quinzenal, de 15 em 15 dias. A gente, quando Eleva, vai entregar no portal e até os pais vão ter acesso, tá? Eu sei que para seguir é sempre a partir da ordem da escola, então a escola que libera, mas se tiver aberto, o pai consegue pelo menos visualizar. Olha, tia Graça, deixa eu parar aqui. Tia Graça foi professora da minha filha. Ela é professora Eleva, né? Vou dizer assim com muito carinho. E ela é professora do 3º ano aqui no Rio, tá, gente? Ela é professora do Pense. E muito presente, ela sabe o que eu tô falando. Eu sempre dei muita credibilidade quanto mãe. E entendo que essa retomada, ela precisa ser bem desenhada. E o pai também precisa se sentir seguro com o posicionamento da escola. Então, a gente volta pensando no currículo quinzenal, pensando nessa criança que está, sim, tendo ainda que migrar. E a gente ainda vai ter momentos de ter aula ao vivo, de ter aula gravada. A gente vai voltar para o primeiro momento, porque eu vou imaginar, eu sou uma mãe, e aí voltou, mas eu estou insegura de mandar meu filho. O que eu vou fazer? Mas ele está no processo de alfabetização. Ele vai parar? Não pode. Então a escola tem que desenhar. Vai num período, vai ser reduzido. Tudo isso a gente já pode pensar para melhor localizar essa criança. E é o que a gente, quando Eleva, já está começando, mas ainda tem um mês assim, ó. Quase 2 meses pra gente voltar. Ali você falou assim, a gente já está pensando. Na verdade, nós também do Colégio Ed já estamos nessas reuniões há algum tempo, já definindo aí ações, né? Para que a gente consiga acompanhar, acolher todos os nossos alunos em todas as suas especificidades, se vão vir para a escola, se vão permanecer no não presencial. E fora isso, o Colégio Ed também fechou uma parceria com a Escola Segura, que é essa parte que vai fazer todo o protocolo de saúde para que nossas crianças tenham todo o cuidado e carinho que o IED tem. Então, nós já estamos aí nos programando, já está tudo certinho, graças a Deus, para que esse retorno seja assim bem tranquilo. E falando em alfabetização, né, em processos, eu gosto muito de dar uma dica para os pais, porque tem muitos pais que precisam visualizar essas etapas, né? Uhum. Às vezes a professora explica, mas aonde ele pode voltar lá se ele esquecer? Tá? Mas que etapa é essa, Alessandra, que você falou e que a Mayra falou sobre? Silábico, silábico. O que é isso? Eu quero ver exemplos desses processos de alfabetização. E aí você pode usar lá no Alfaletrar, que é um site, Alfaletrar. Ele é todo estruturado a partir da alfabetização e letramento. E dentro do ícone de alfabetização existe a psicogênese da língua escrita. E aí ali dentro tem etapas definidas, que são algumas etapas dentro da aprendizagem da escrita. E aí a Magda Soares, ela desenha desde a fase icônica, que é o desenho simples, desde a garatucha, que é a exemplificação em rabisco, até... Aí passa pelo pré-silábico, passa pela consciência fonológica. Ela vai colocando exemplos muito simples que a família pode ir lá clicar e entender esse passo a passo. Então eu acho que vale sim, como uma live de alfabetização, a gente entregar teóricos que a gente defende, teóricos que a gente acredita. Tem um outro ponto também na live. Eu acho que tem uma perguntinha aí, né? É pergunta? Eu já leio para você. Pode terminar que aí eu já leio. Então tá bom. E aí o que acontece? Dentro desse processo da alfabetização, a gente escuta muito, e eu vejo quanto mãe,
muito essa ideia do, ai, porque o meu filho tem um quarto montessoriano, porque eu fiz um quarto montessoriano para o meu filho. Quando a mãe faz nesse pensamento lá desde o infantil, isso já está prevendo a alfabetização. Porque Montessori, ele acredita que a criança aprende a partir de estímulos, independente do lugar. Escola, casa, quarto, banheiro, são ambientes que vão levar à alfabetização. E aí Montessori também diz que o adulto preparado entrega estímulos corretos. E hoje a gente vê no ensino não presencial esse pai que está sendo preparado para a escola para entender esses resultados. E ele consegue participar dessa avaliação dando dicas. Então eu gosto muito de falar sobre a ideia do Montessori não é só o quarto que é muito funcional, mas Sim. é o adulto também que ela enxerga quanto preparado para dirigir e entregar corretamente. A escola organiza, o pai entende, o aluno executa e a gente verifica todo o processo no não presencial. E não parou, né? O ano não parou, o MEC não substituiu. Nós já passamos por uma situação assim. Não é a primeira vez que o Brasil ou o mundo para por uma pandemia. Então, imaginar que o ano acabou. Não pensa assim. O ano não acabou, a gente tem muita coisa pela frente ainda. Ale, A gente só chegou na metade do ano, só isso. é isso mesmo. É por esses dias chegamos na metade. Ale, a Rita colocou aqui que uma preocupação dela com o resultado e com o peso desse não presencial na vida das crianças é assim, o dia que o filho dela não quer fazer atividade e acaba atrasando, ela tem essa preocupação com a criança perder o gosto pelas atividades, perder o gosto pelas aulas por causa disso. Mas foi o que a gente até tinha comentado no momento ali da live, vai muito do emocional da criança, porque no presencial já tem dia que você fala, não tá bem hoje, ele não tá conseguindo fazer as coisas, não vamos acelerar, vamos dar uma parada, né? Então isso já acontece no presencial. E no não presencial, a mãe relatou aí o que está acontecendo com ela também. E assim, a mãe coloca uma coisa super legal, que eu acho que, quanto mãe, a gente tem, que é a preocupação de gostar ou não. O emocional hoje, seja da família, seja do pai e da criança, está instável. Ninguém está bem. Não poder sair de casa é um fator que mexe com a nossa cabeça. Então, essa criança, cada dia, ela vai exteriorizar isso de uma forma. Um dia ela vai exteriorizar que está tudo ótimo, que ela conseguiu vencer aquele dia. Mas amanhã ela vai dizer, não, não quero. E aí, claro, vem a nossa postura quanto escola em apoiar esse momento e entender que amanhã o aluno não vai. Eu vou dar um exemplo. A minha filha falou, mãe, eu não quero assistir tal aula. E assim, ela já vinha numa frequência muito grande. E aí eu fui conversar com ela. Falei, mas por quê? Ah, mãe, porque eu tô cansada, minha cabeça. Aí eu falei, tá, mas você não vai só ter aula ou você vai querer jogar? Aí ela, não, mãe, eu não vou fazer nada, eu quero fechar meu olho. Então, assim, entender o momento do aluno é primordial. E a família tem liberdade, sim, mãe. Não fique preocupada, isso não vai... eu não vejo que desmotive ele a gostar. Ele vai voltar para a aula de maneira diferente. E assim, eu já escutei casos, já vi casos de criança que não conseguia entrar na aula online. Tá? Ela só aceitava ver a professora na aula gravada. Quando ela foi colocada para a aula online, ela não aceitou. Então, o processo emocional teve que ser bem tratado. A professora teve que aparecer individualmente para ele. O trabalho foi longo, porque ele não aceitava estar na frente de todo mundo. Aquela questão do computador foi muito complicada. Então, esse passo a passo é a flexibilização do emocional, sim. E o professor que está do outro lado sabe que isso poderia acontecer em qualquer momento. Ele está preparado em, olha só, se hoje a gente teve 10 alunos assistindo, amanhã a gente tem que fazer outra coisa, porque metade da turma não entendeu, metade da turma não estava presente. Claro que não pode virar um costume, porque ter a rotina em casa é essencial para a frequência de aprendizagem. Isso aí são situações que a gente precisa ter muito cuidado, mas que sim, eu acho que o nosso aluno, na etapa da alfabetização principalmente, vai ter um resultado de querer usar a favor e de perceber que eu consegui muita coisa quando eu estava dentro da minha casa, minha mãe me ajudando o tempo, e aí a minha mãe é aquela ansiedade que a gente já falou, que não é para fazer por ele, porque na hora que a gente voltar, como é que ele vai se comportar dentro da sala de aula, né, Mayra? Então é essa flexibilização de deixar o professor
também entrar nesse momento do ele não quer. Acho que está começando a travar porque a gente está chegando nos finalmente, né? Falam que o Instagram tem um tempo determinado, né? Então, Ale, faltam 5 minutos. Faltam 5? Ah, tá, porque eu tô vendo aqui, você começou a travar, eu falei, acho que tá chegando nos finalmente. Bom, acho que não ficou muito, não tem outras perguntas, tem alguns pais até falando, concordando com o que a mãe havia colocado. E aí eu fico aqui agradecendo você, Ale, por esse momento, por esse bate-papo aí comigo. Foi a minha primeira vez aqui fazendo uma live, e ainda com essa grande Alessandra, que pôde me ajudar, maravilhosa. Sempre, todos os treinamentos que você deu lá no colégio, quando eu era professora, ainda foram maravilhosos. E é incrível aí poder trocar essas figurinhas com você. Nós aqui do colégio agradecemos muito ter você por perto, ter toda a equipe aí do Eleva nos ajudando nesse momento tão difícil. Obrigada também a todos os pais aí que participaram, as nossas professoras que estão todas aí mandando coraçõezinhos, né? Olha só, nossas estagiárias também estão aqui, todo mundo presente. Agradeço a todos do fundo do coração, obrigada por tudo e pelo carinho aí dispensado aí pelo colégio. Ah, que bonitinho. Gente, eu também agradeço a escola, deixo um grande beijo para a gestão, seja financeira ou pedagógica. Um grande abraço para as professoras. Mara, muito obrigada pelo seu carinho, ter topado esse momento junto comigo, porque a gente não pode entrar assim, sem que tenha alguém da escola mostrando que a gente está junto. Muito obrigada para as coordenadoras, para a Lilian, para a Cris, né? Me faz lembrar o nome aí. A Deia Paganini, a Andréia, que é nossa orientadora educacional. Orientadora, tá, Andréia, um beijo, participou com a gente de todo esse fazer, esteve presente, dando dicas. A Laís, pela confiança. Então, assim, muito obrigada. Conta com a gente sempre, vamos fazer outra, mês que vem vamos fazer outra, vamos falar de assunto que os pais queiram ouvir, vamos falar de Eleva também. Eu acho que quanto mais a gente comunica a escola e comunica coisas, a gente deixa mais claro e transparente o nosso fazer e a nossa intenção. Tá bom? Tá bom, obrigada, Ale, obrigada a todo mundo, um beijo. Beijo, gente. Tchau. Tchau, tchau.